Saudações, pessoal, bem-vindos ao canal. Uma entrevista bombástica do Maicon para os colegas da Rádio Grenal aqui de Porto Alegre, detonando o dirigente do Grêmio, contando detalhes, contando bastidores da sua saída do Grêmio, deixando claro, como se ainda precisasse, mas enfim, deixando claro, de que ele não pediu para sair coisíssima nenhuma, de que ele foi demitido. Ele tomou um pé na bunda do Grêmio e o responsável por esse pé na bunda foi o incompetente dirigente da época, Marcus Herrmann. O Maicon se revelou muito magoado, inclusive, com o Marcus Herrmann. Então, sem mais delongas, vou colocar trechos dessa entrevista do Maicon aqui na tela pra gente acompanhar. O Maicon contou detalhes da sua saída do Grêmio, disse que Marcus Herrmann nem sequer o procurou, não teve a hombridade de olhar na cara do Maicon, daquele tete-a-tete, do olho no olho, que falou simplesmente com o procurador do Maicon e comunicou simplesmente que ele estava sendo desligado do clube. O Maicon se revelou muito magoado, disse inclusive que também tem uma certa mágoa do presidente Romildo Bolzan Júnior, mas com o presidente Romildo ele tem uma relação minimamente cordial. Cumprimenta, dá oi mesmo que à distância, nada mais do que isso. Marcus Herrmann, ele não pode nem ouvir falar. São palavras do Maicon nessa entrevista para a Rádio Grenal aqui de Porto Alegre. Porém, como tudo na vida tem no mínimo dois lados, a gente começa também a cavocar e perceber outras situações. Primeiro, vocês lembram quando o Maicon saiu do Grêmio, foi demitido do Grêmio, que ele deu uma entrevista coletiva dizendo que não era bem assim, que ele estava saindo, que torcia pelos companheiros, uma entrevista inclusive ao lado, junto do presidente Romildo? Pelo visto, aquela entrevista era muito mais uma encenação do que qualquer outra coisa. Na época, se disse isso. O próprio Maicon admitiu isso agora, porque ele falou que na época ele não queria contar a verdade para não expor os seus ex-colegas, ex-companheiros de vestiário. Se quiserem acreditar no Maicon, acreditem. Eu acredito no Maicon até a página 2, pelo menos, porque eu acho que o Maicon não tinha por que mentir a esse respeito. E vindo do Marcus Herrmann, eu realmente não esperava nada diferente, porque ele foi um dirigente dos mais incompetentes, dos mais despreparados, dos mais inqualificáveis da história recente do Grêmio, pelo menos. O Marcus Herrmann prestou um grande desserviço no comando do futebol do Grêmio, protagonizando no Grêmio uma série de atos sem o menor cabimento, sem a menor condição de um profissional que lá estava, e ele fez. E o rebaixamento do Grêmio passa muito sim por este senhor, pelo Marcus Herrmann. Também acho que mesmo que o Maicon tivesse continuado no Grêmio, o Grêmio cairia igual. Acho que não fez tanta diferença assim, até porque no campo o Maicon não estava rendendo há muito tempo e isso precisa ser dito. De todo modo, trata-se de um ídolo do Grêmio, o capitão da era vitoriosa do Grêmio, a principal liderança do vestiário do Grêmio, mais até do que o próprio Jeromel, mais até do que o próprio Kahneman, mais até do que o próprio Marcelo Groi, e ele não poderia ser tratado da forma com que foi. Errou muito o Grêmio com o Maicon. Agora, também é verdade que naquela saída do Maicon no Grêmio, ele também colocou dedo na cara de dirigente, também mandou os caras longe, cometeu alguns atos que são, no mínimo, estranhos para alguém que é subordinado na hierarquia. Dá vontade, às vezes, de mandar o chefe para a ponte daquele lugar? Dá. Agora, tem que ter o mínimo de comportamento também até dentro de um vestiário. O fato é que o Maicon detonou Marcus Herrmann e contou alguns detalhes importantes da sua saída do Grêmio naquele momento, que foi depois de um jogo contra o Corinthians, que ele acabou expulso, no vestiário deu esporro em todo mundo e os dirigentes ficaram daquele jeito dentro do vestiário e depois resolveram demitir o Maicon. Quem encabeçou esse movimento foi Marcus Herrmann. E agora, finalmente, depois de muito tempo, o Maicon confirma as informações que eram trazidas desde aquela época, que ele não pediu para sair, que ele foi demitido. E foi demitido pelo cidadão chamado Marcus Herrmann, que durante meses fez um trabalho patético no departamento de futebol do Grêmio.